Olá, amigos. É muito bom estar com você novamente nesta sexta-feira maravilhosa, né? E o que eu quero falar para você esta manhã é algo importantíssimo. Por quê? Deus ainda vai dar aquela resposta que o teu coração tanto espera. Olha que coisa bacana. Olha a certeza que eu estou trazendo para você nesse momento. Porque Deus, Ele não negligencia os nossos pedidos. Talvez não aconteça imediatamente, outros até acontecem, né? E eu louvo a Deus porque nós temos orado a Deus diariamente. Olha aí, tantos milagres têm acontecido. Então você só precisa crer e esperar em Deus, porque Deus tem o seu tempo, e o tempo de Deus ninguém muda. O tempo de Deus é infalível, e por isso, esta manhã, eu estou falando com você a respeito disso, que Deus, né, ainda vai, olha que bacana, dar aquela resposta que o teu coração tanto espera. Bacana, né? Isso me faz lembrar do nosso irmão Pedro, né? Olha, há mais de 2000 anos atrás, viu como a Bíblia é bacana, né? Ela relata histórias de mais de 2000 anos atrás, de mais de 5000 anos atrás, e por aí vai. E nós estamos aqui neste novo século e curtindo a palavra de Deus. Então aproveite, porque a palavra de Deus, ela se transforma, ela se renova a cada manhã. É? Então louvado seja Deus pela sua vida, que Deus te abençoe. Mas lembrando de Pedro, olha, Pedro foi preso. A Bíblia diz que Pedro passou por uma situação muito delicada. Olha, você já foi preso ou presa por causa do Evangelho, né? Esse homem, ele foi preso e estava confinado, diz o texto, né, que ele estava confinado e cercado por guardas, acorrentado. Gente, estava numa situação, né, e não sei como que, né, era a atitude daquela época, porque a pessoa pregava o Evangelho. Hoje nós temos tanta liberdade e às vezes a gente não tem coragem de falar desse amor soberano que é o amor de Jesus. E você então percebe que ele estava numa situação adversa. Mas é interessante que a Bíblia diz que havia um grupo de pessoas lá na casa de Maria, a mãe de Marcos, e estavam orando, estavam atônitos, estavam assustados. Por que fizeram isso com Pedro e iriam levá-lo no dia seguinte à presença de Herodes? E aquela situação tão difícil, né, tão problemática. E aí o que acontece? A Bíblia diz que eles estavam orando, que a igreja estava orando. O que nós temos feito? Por tanta gente aí que está precisando, né? Então hoje nós estamos na condição de estar orando, amanhã podemos estar numa condição de estar recebendo oração. Depende muito da situação que nós estamos passando nesse mundo. Interessante que, né, Pedro estava dormindo lá na prisão, e ele já estava dormindo, né? Duas correntes o amarrava entre dois soldados, e havia guardas de vigia no portão da cadeia. De repente, olha só, gente, de repente apareceu um anjo do Senhor,
e uma luz brilhou. Tomara que essa luz brilhe na sua vida, né? E uma luz brilhou dentro da cela. O anjo tocou no ombro de Pedro, acordou e disse: levanta-te, depressa. Que legal, né? Então as correntes caíram das mãos dele, né? E mandou ele apertar o cinto, né? Porque ele devia estar à vontade, né? Calça frouxa, né? E aí então aperte o cinto, coloque os calçados, né? As sandálias, disse o anjo. E Pedro fez o que o anjo mandou. Só que Pedro não estava entendendo nada. Pedro, naturalmente, achava que era uma miragem, uma visão, né? E por que não um sonho? E o texto diz que ele foi só obedecendo a ordem do anjo. Gente, os portões se abriram sozinhos. Viu? Você vê o comando de Deus na sua vida? Essa porta que está fechada na sua vida, Deus vai abri-la. E foi o que aconteceu. Abriu os portões, abriu a cela, os soldados continuaram inertes. Não fizeram nada, não perceberam nada, e ele foi embora. Que bacana, né? E para onde Pedro foi, gente? A Bíblia diz que Pedro foi, né, direto à casa de Maria. Olha só, lá estava reunida a igreja orando para que Deus providenciasse a libertação de Pedro. Amém. E aí então, diz a palavra de Deus que Pedro chegou na rua, já totalmente livre, sem corrente, sem, né, tornozeleira eletrônica, sem nada. E se dirigiu a esta casa, né, que era a casa de Maria. Chegando nesta casa, houve uma surpresa muito grande. Por quê? Porque Pedro chamou no portão. Você vê que Pedro não foi entrando direto, né? Parece até que foi tudo ensaiado, mas não. Naturalmente, né, ele sabia que ia causar uma expectativa, uma surpresa muito grande naquele momento. E aí diz a Bíblia que ele chamou, né, Maria. Chamou lá no portão, na casa da mãe de João Marcos. Eram amigos, companheiros, pregadores do Evangelho. Gente, naturalmente, a menina, né, que foi uma menina chamada Rod, uma moça, e aí foi lá no portão, escutou aquela voz e ficou assim, caramba, essa voz parece de Pedro. Mas Pedro está preso, viu? Aí ela correu lá, ao invés de abrir o portão, né, identificar a pessoa, não, ela ainda ficou assim, um pouco, assustada. Correu lá, falou com o pessoal, falou, gente, tem alguém chamando aí no portão. E a voz é de Pedro. A igreja, a igreja imbuída de fé, de esperança, fica surpresa. Não, você está doida, menina? Pedro está preso. Você percebe? Olha só, você tem orado. Você precisa confiar. Algo bom vai acontecer. E nós somos assim, nós estamos orando por uma pessoa, talvez, que esteja doente, desenganada. E a gente vai orar com dúvidas no coração. E quando recebemos a notícia que essa pessoa saiu do CTI, agora está no quarto, foi desentubada, nós ficamos surpresos. Como pode isso? Esse é o poder
de Deus. Você vê aqui que a igreja ficou surpresa. Gente, tadinha da Rod, ela também estava orando, né? E ela levou essa notícia. Gente, foi uma surpresa muito grande. E quando foram ao portão, constataram que é Pedro. Mas Pedro, você aqui, você não estava preso? E eu imagino que Pedro falou assim, e vocês não estavam orando? E Pedro então contou a história para eles. Que chegou um anjo lá, né, e abriu suas correntes, abriu a cela, abriu os portões, né, lá do presídio. Gente, foi uma coisa linda e maravilhosa. E assim Deus quer fazer com você. Então continue orando, continue crendo. Creia até mesmo se for impossível. Porque o nosso Deus é Deus do impossível. E olha, de fato, né, a resposta causa surpresa. E foi o que aconteceu com a igreja que estava reunida ali naquela casa. Ela, né, teve dificuldade de entender o milagre tão rápido, porque no dia seguinte não sabiam o que poderia acontecer com Pedro. Poderia ser decapitado, poderia ser condenado à morte, porque ele seria levado à presença lá, né, da superior justiça naquela época, Herodes. Então, olha só, esteja como estiver a sua situação, não pare de orar. Acredite que a oração vai mover a mão de Deus. Deus vai mandar um anjo aí para abençoar a sua vida, para te responder, para te libertar, para te dar vitórias, porque esse é o Deus que eu trouxe para você esta manhã, né? E vamos acreditar, quando a bênção chegar, dobre seu joelho, agradeça, louve a Deus, vibre, se alegre, porque o Senhor te respondeu. Tá bom? Então é isso aí. Não esqueça de dar o seu like lá no nosso canal, de se inscrever, né? Se você quiser, acione lá o sininho, porque você sempre vai receber uma notificação sempre que eu postar algum vídeo, alguma mensagem, né? Então ficamos por aqui, né? Que Deus abençoe você rica e abundantemente. Grande abraço.